A Procuradoria-Geral da República rejeitou o pedido feito pela oposição para incluir Paulo Pimenta, atual ministro extraordinário de apoio ao Rio Grande do Sul, no inquérito das milícias digitais. Além do ex-chefe da Secretaria de Comunicação do governo, o processo que tramita no STF também pedia a inclusão de influenciadores e de outros integrantes da base governista. O pedido foi apresentado pelos deputados federais Felipe Barros e Bia Kicis, ambos do PL, que alegam a existência do chamado Gabinete da Ousadia, uma organização criminosa para promover desinformação e atacar opositores do governo Lula. Ao indeferir o pedido, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, declara que a suposta divulgação e propagação de conteúdos depreciativos, ofensivos e falsos contra quem é contra o governo não foi demonstrada na representação. Constantino, começo essa com você. Vale lembrar que o pedido dos parlamentares, do Felipe Barros e da Bia Kicis, feito, se baseou numa série de reportagens veiculadas pelo jornal Estadão, comentamos aqui no programa em algumas oportunidades, que mostram aí essa suposta existência de um esquema organizado, inclusive por membros da Secretaria de Comunicação do governo, da SECOM, e a gente traz agora essa informação que o PGR Paulo Gonet, nessa, resolveu não acatar o pedido e não incluir aí no inquérito das milícias digitais que tramita no Supremo. Dormiu no ponto. Eu gostaria de saber se ele, PGR, aceitaria denúncia similar sobre os bolsonaristas. Ele não era o PGR à época do inquérito das milícias digitais, o inquérito do fim do mundo, sei lá mais quantos inquéritos ilegais o ministro Alexandre de Moraes abriu para perseguir bolsonaristas, mas eu adoraria ver a opinião do mesmo PGR sobre isso, porque a única conclusão, a conclusão inapelável a que a gente pode chegar, né, é que, puxa vida, a esquerda, logo a esquerda, não mente, não tem nenhuma organização para atacar de forma coordenada desafetos. Imagina, né, os MAVs, como o próprio Reinaldo Azevedo chamava, né, esses militantes petistas lá no governo passado, quando ele denunciava e escreveu O País dos Petralhas 1 e 2, né? Imagina se logo essa turma do PT que tinha listinha negra de jornalistas não vai perseguir desafetos, não mente. Paulo Pimenta, que bom, né, que os petistas não mentem, a esquerda não mente. Veja só que coisa, porque tem o inquérito das fake news, né, que tinha. Então, é impressionante que só há mentira e desinformação pela direita. É um negócio espantoso, né? O que a turma de esquerda no poder, incluindo ministros do Supremo, que trabalharam para governos do PSDB e do PT, estão tentando convencer o povo brasileiro. É óbvio, né, que eu estou sendo irônico, porque existe aí um evidente duplo padrão. Eles estão instrumentalizando o Estado para perseguir os seus adversários políticos. O ministro Alexandre de Moraes foi filiado ao PSDB, trabalhou para Geraldo Alckmin, o mesmo que disse que o ladrão queria voltar à cena do crime, se referindo a Lula, e hoje está lá de novo a cena do crime, só que agora de mãos dadas com o próprio Lula. Então, é evidente que eles estão criando esses inquéritos e essas narrativas diante de um espelho, muitas vezes, para perseguir a direita. E a esquerda radical sempre fez isso desde Lenin. Eles atacam os seus adversários acusando-os daquilo que eles são, daquilo que eles fazem. O Foro de São Paulo, por exemplo, tem coordenação para atacar instituições e solapar a democracia nos países latino-americanos. Foi com esse intuito que, em 1990, Fidel Castro, um ditador assassino, junto com Lula, eles criaram o Foro de São Paulo. Eles acusam a direita de fazer algo similar, só porque se encontram lá em Camboriú para debater ideias. Não tem nada similar ao Foro de São Paulo acontecendo pela direita. Eles acusam o tal gabinete do ódio e milícias digitais do lado bolsonarista. Não há nada disso. Há um bando de gente desorganizada, agindo de forma orgânica, muitas vezes se criticando, e criticando até mesmo o mito, né, o líder. Não há nenhuma hierarquia de comando do Carluxo, como eles alegam. Já do lado esquerdo a gente está vendo Mind, Choquei, imitador de focas,
tudo bem coordenado, os anãozinhos dorminhocos lá, os Sleeping Giants com seus métodos fascistas, esses têm comando, organização e muitas vezes verba pública. Teve aí uma licitação da SECOM, agora cancelada, graças à pressão de deputados da oposição, de quase 200 milhões de reais para quê? Para irrigar o cofre da turma. Então, de novo, Paulo, estamos diante do eterno duplo padrão. A esquerda tem um salvo-conduto, pode tudo, e a direita não pode nada e vai ser perseguida pelos crimes que não cometeu e que a esquerda comete. E aí, Carlo Cauti, PGR rejeitou apenas a investigação, hein? Porque não era para condenar, era simplesmente para investigar se haveria indícios aí de uma suposta organização de milícias digitais, enfim, organizada dentro do governo, mas aí Paulo Gonet resolveu dar um parecer contrário nessa quarta-feira à inclusão de nomes ligados ao PT para incluir no inquérito aí das milícias digitais que tramita desde 2021. Ou seja, não podemos saber o que está acontecendo nos meandros mais profundos dos palácios do poder, não podemos saber se há dinheiro público envolvido no financiamento de influenciadores digitais que defendiam o governo de um lado e atacavam opositores do outro, não podemos saber se há envolvimento de políticos como o Gilmar Tato, que seria o diretor da orquestra, fazia reunião de pauta aparentemente toda segunda-feira nesse chamado gabinete da ousadia, que como o Silvio aqui fala, parece nome de micareta, de festa, de camarote de micareta, Mas, enfim, na verdade, é gabinete do ódio, fica simplista, como se fala em latim. Isso aqui é uma formação de pessoas que são enquadradas, que são entrupadas para se tornar uma avalanche de informações nas redes sociais e tentar influenciar dessa forma a opinião pública, utilizando muitas vezes dinheiro público, utilizando muitas vezes notícias falsas, como aquela influenciadora que também estava nesse gabinete do ódio do PT, não teve nenhum problema em dizer no áudio o que é uma notícia falsa, cai lá, porque Janones deve ser acusado, deve ser processado, afinal que nunca divulgou notícias falsas, e notícias falsas servem para ganhar as eleições. Áudio que aqui na Revista Oeste divulgamos também nas semanas passadas. E nada disso poderá sequer ser investigado, sequer poderemos saber o que está acontecendo dentro do Palácio do Planalto, não em outro palácio escondido, no Palácio do Planalto, com dinheiro público, com influenciadores digitais, com, eventualmente, organizações que ganham dinheiro com isso. A gente denunciou também aqui a atuação da chamada Mind8, que é essa agência de influenciadores que aparentemente coordenava também esses ataques contra opositores políticos ou, eventualmente, defesas do indefensável do governo. Ou seja, essa conta de neblina que foi levantada pela Procuradoria-Geral da República, procurador que, por sinal, foi apontado pelo governo Lula, que tomara não se torne mais um engavetador geral da República nas pautas que mais interessam ao governo. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu trazer aqui alguns nomes que foram pedidos para serem incluídos aí nesse inquérito das milícias digitais pelos deputados Felipe Barros e também pela Bia Kicis. Nós citamos o nome do Paulo Pimenta, que foi ex-chefe da SECOM, mas também tem o nome de Laércio Portela, que é o atual chefe da SECOM, Gilmar Tato, que é o chefe da Secretaria de Comunicação do PT, Paulo Okamoto, presidente da Fundação Perseu Abramo, que é ligada ao PT, Clarice Caureó, que é sócia de uma agência de marketing que teria trabalhado aí nesse suposto gabinete da ousadia, e também Tiago dos Reis Pereira dos Santos, que é um influenciador digital. Paula, boa noite. Boa noite, Cauti, Constantino, Silvia, a todos vocês que nos acompanham. Eu vou só reler aqui, Paula, me permita, o argumento que deu aqui o Procurador-Geral da República para não iniciar uma investigação apenas. Que tudo que foi apontado pelos deputados Bia Kicis e Felipe Barros não aponta de maneira objetiva e inequívoca fato minimamente individualizado que justifique a adoção de providências penais. Óbvio que o procurador pode ter uma opinião particular sobre esse assunto e achar que realmente não tem. Vamos tomar pelo valor de face. Então eu preciso só trazer um outro caso. O que o Procurador-Geral da República acha de manter preso um sujeito acusado de viajar para um outro país que não viajou e que permanece preso, apesar de todas as provas, ou seja, uma inversão do ônus da prova, em que a defesa apresenta, seja com
rastreio do celular, compra no táxi, em aplicativo de táxi, documento do governo americano dizendo que não entrou, documento aqui da imigração dizendo que não saiu, ou seja, a permanência dele sempre esteve aqui. O que o Procurador-Geral da República entenderia sobre um caso como esse? É fictício, eu estou aqui só trazendo um exemplo. Não, não é fictício. É o caso do Felipe Martins, que continua preso, por decisão única e exclusiva do ministro Alexandre de Moraes. O que o órgão acusador, o maior órgão acusador, a maior autoridade do principal órgão acusador do país, que é o Procurador-Geral da República, pensa de uma situação dessa? Onde é que está minimamente comprovado ali que há razões para manter alguém preso? Se quer prender, mas manter preso, apesar de todas essas evidências. Volto ao caso agora do tal Gabinete da Ousadia. Como é que você chamou, Silvia? Gabinete... Letra de pagode. Mas vamos lá. Mas é um pagode que faz mal para um monte de gente e que tinha o objetivo de fazer ainda mais mal, disseminando fake news, de verdade. Eu tenho um inquérito agora em que qualquer suspiro de um lado do pensamento político, bom, já caberia para entrar lá, como vários entraram e estão lá. Sem, minimamente aqui, de maneira objetiva e inequívoca, fato individualizado que justifique a adoção de providências penais. Provavelmente temos vários nessa situação, mas estão lá. Que não foram pessoas implicadas ou que passaram pelo crivo do atual Procurador-Geral da República, pode ser, o doutor Paulo Gonet talvez não tenha se envolvido em todos esses casos, ele chegou recentemente à Procuradoria, mas o brasileiro comum, o cidadão de todo dia, nós todos aqui vivemos do que está pacificado, do que é previsível na justiça, do que é razoável, do que é proporcional. E nós vivemos sobre uma série de coisas que são irrazoáveis e desproporcionais. E agora, de repente, o republicanismo e o direito tomaram novamente o país. E o Brasil agora voltou a ser republicano, o Estado Democrático de Direito passa a vigorar, as suspeitas precisam ser muito bem fundamentadas, provas provadas, para qualquer meramente investigação e adiante. Eu gostaria que isso realmente fosse verdade, mas tem que se aplicar para todo mundo e pedir desculpas para quem, digamos, teve o seu direito vilipendiado com, digamos, fatos minimamente individualizados que não foram comprovados e, obviamente, não foram adotadas providências. Só que foram, essas pessoas estão respondendo sem ter verdadeiramente, dentro da lei brasileira, razões para estarem lá. Por que agora esse entendimento tão, digamos, nobre do ponto de vista do direito à defesa, ou seja, do contraditório, aplicado agora, que não foi aplicado antes? E por que não se fazer uma manifestação grande da PGR dizendo, olha, tudo que está acontecendo em relação aos preços do dia 8 e todas aquelas coisas que eram das fake news, precisamos rever à luz do direito que agora resolvemos adotar novamente no país?